Nesse meio religioso, é bem comum escutar que as almas das pessoas que atentaram contra sua própria vida iam direto para o inferno. Em relação ao espiritismo, podemos concluir que existem algumas crenças semelhantes da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, e de que ambas doutrinas concordam que esse ato vai contra as leis divinas. No entanto, também existem diferenças. Por exemplo, enquanto essa atitude é considerada um pecado e a alma é castigada de forma eterna na crença da Igreja Católica e na Evangélica, o Espiritismo não considera esse ato como pecado e diz que as consequências são transitórias. Bom, mas o que o Espiritismo fala mais sobre o que acontece com o espírito logo depois de cometer esse terrível ato? Toda essa situação me fez lembrar de um trecho de um livro, chamado O Livro dos Espíritas, de Allan Kardec, um francês bastante reconhecido por codificar o espiritismo. Numa conversa entre Allan Kardec e os espíritos superiores, Kardec fez uma pergunta: quais são as consequências para o espírito de quem decide encerrar com a sua vida? E eles respondem: as consequências dessa atitude são muito diversas, porém há uma consequência no qual essas pessoas não podem escapar: o desapontamento em saber que seu sofrimento continua mesmo fora do corpo físico. Aquele que tinha como objetivo colocar fim nos seus problemas percebia que ainda continuava vivo mesmo após a morte, e que interromper sua própria existência não colocou fim em nada, não resolveu o problema, na verdade criou um outro maior. E observar isso tudo acontecendo é muito doloroso para o espírito. Além do sofrimento que já estava passando quando encarnado e que imaginaria resolver depois de desencarnado, agora enfrenta o peso da culpa e do arrependimento, o que pode levar o espírito a um estado de grande angústia e confusão no plano espiritual. Allan Kardec comenta no seu livro que aquele que decide interromper sua vida de forma brusca, o seu sofrimento é aumentado e prolongado. Quando a vida é interrompida abruptamente, o laço que une o espírito ao corpo ainda continua muito forte e persistente. Em mortes naturais, esse laço se enfraquece gradualmente até que chega o momento do desencarne. Devido a essa interrupção repentina, o espírito pode permanecer em um estado de perturbação, acreditando que ainda está vivo. Essa experiência é angustiante e horrível e pode durar pelo tempo de vida que o corpo físico ainda teria até desencarnar de forma natural. Não é geral esse efeito, mas em caso algum o espírito suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde, de modo ou de outro, terá que responder pelos seus atos. O suicídio, além de ser uma falta contra a lei divina, causa muito mais sofrimento do que enfrentar as provas da vida que são escolhidas pelo próprio espírito antes de reencarnar. Mas o espírito, esquecendo de suas escolhas e ainda decide fugir da vida material, percebe logo depois que tudo continua igual, já que a alma é imortal. E galera, antes de continuar, já fortalece no like porque isso ajuda demais o canal a crescer, e se inscreva no canal porque eu pretendo intensificar ainda mais a criação de conteúdo por aqui. Os espíritos suicidas geralmente vão para o umbral, uma região espiritual criada a partir do acúmulo de energia de baixa frequência gerada pelos humanos. De acordo com o livro Memória de um Suicida, acredita-se que dentro do umbral existe um local específico chamado Vale dos Suicidas. Esse é um local onde os espíritos que cometeram suicídio se reúnem, devido à lei da atração ou à lei da afinidade, que diz que os semelhantes se atraem. Alguns espíritos suicidas continuam se sentindo presos ao corpo físico, experimentando os efeitos da decomposição por anos, como se ainda estivessem vivos. Outros espíritos, como relatado no livro Memória de um Suicida, são assediados por obsessores, que são espíritos negativos, muitas vezes também suicidas. Diferente do que as religiões dizem, de forma alguma essas almas ficam desamparadas pela espiritualidade. Em qualquer dimensão, existem grupos de socorro espiritual. Nessa região do Vale dos Suicidas, existe a Legião dos Servos de Maria, liderada por Maria de Nazaré, que dá amparo a essas almas. Quando o espírito demonstra merecimento através de mudanças nos pensamentos e sentimentos ou através da intervenção dos seus entes queridos, ele pode sim ser resgatado e levado para cidades organizadas no mundo espiritual, onde recebe tratamento necessário, que pode incluir cirurgias espirituais para restaurar o perispírito. Mas, para se ter a cura completa, o espírito suicida geralmente irá precisar enfrentar uma ou mais reencarnações. As mutilações do perispírito causadas pelo suicídio podem se manifestar no corpo físico em vidas futuras como doenças ou deficiências. E durante a nova vida, o espírito tem a oportunidade de aprender e corrigir os erros do passado.
Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita. Vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia. Numa regra geral, aquele que decidiu interromper a sua vida com uma bala no crânio, caso essa bala tenha danificado o centro da fala no perispírito, a pessoa pode reencarnar como mudez. Se o centro da visão foi afetado, a reencarnação pode resultar em cegueira. Agora, se teve danos em partes complexas do cérebro, isso pode resultar em uma reencarnação com alguma deficiência intelectual, como retardo mental e síndromes específicas, sendo a mais conhecida a síndrome de Down. Aqueles que se afogaram podem predispor doenças respiratórias. Aqueles que se envenenaram podem reencarnar com problemas digestivos. Aqueles que se atiraram de grandes alturas podem voltar à vida com disfunções musculares e ósseas. A esquizofrenia pode ser vista como uma consequência para aqueles que, além do suicídio, cometeram homicídio. E esse sentimento de culpa e arrependimento é tão grande que reflete no psiquismo da próxima vida. Em relação às deformidades físicas, elas também são compreendidas como reflexos das experiências do passado do espírito. As deformidades físicas podem sim ser resultado de desequilíbrios acumulados no perispírito devido a ações e escolhas feitas em vidas passadas. Entender a relação entre o perispírito e o corpo físico é crucial para que a gente consiga compreender toda essa dinâmica. O perispírito é o nosso corpo espiritual e é considerado como um molde do corpo físico. Então, assim, podemos concluir que o corpo físico reflete as condições espirituais do indivíduo. O espírito, ao renascer, pode carregar as marcas das experiências passadas no seu perispírito, e essas marcas irão influenciar diretamente a formação do corpo material durante a gestação. Allan Kardec, em suas obras, explica que a reencarnação serve para que o espírito possa enfrentar as consequências de suas ações anteriores, promovendo assim o seu progresso espiritual. As deformidades não são castigos divinos, mas sim reflexos naturais das escolhas feitas pelo espírito em vidas passadas. Podem ser interpretadas como um desafio que o espírito precisa enfrentar para progredir na sua jornada espiritual. O espírito, antes de reencarnar, pode escolher passar por essa condição como um meio de corrigir falhas do passado e ajudar no seu processo evolutivo. Devido ao livre-arbítrio, os espíritos são considerados livres para escolher suas experiências de vida, incluindo as dificuldades que enfrentarão. Assim, aqueles que nascem com deformidades não são vistos como indivíduos que estão sendo punidos por Deus, mas sim como indivíduos que estão passando por experiências necessárias para o seu crescimento espiritual. Para o Allan Kardec e seus seguidores, a simples dúvida de que a vida continua mesmo depois de desencarnar pode ser vista como fatores que provocam suicídio. Aquela vontade de atentar contra sua própria vida pode ser sim um reflexo das experiências passadas, ou seja, a pessoa pode ter cometido suicídio na sua última reencarnação e agora surgiu novamente essa inclinação para cometer o ato de novo. Mas também esses pensamentos suicidas podem ter sido provocados por influências de obsessores, que podem induzir ou incentivar o ato. A forma de prevenir o suicídio é compreender que todos os nossos problemas são passageiros e breves, quando consideramos que a vida espiritual continua no infinito.
É entender também que o sofrimento é resultado dos nossos próprios erros do presente ou do passado, mas sempre será possível, através da oração, obter a ajuda dos amigos espirituais para a superação das dificuldades. Pensar em tirar sua vida como a solução para qualquer crise, na visão espírita, é um meio equivocado, pois acaba trazendo ao suicida ainda mais transtorno. A reencarnação é vista como uma expressão maior do amor de Deus, oferecendo ao espírito uma chance de crescimento e fortalecimento moral. Pensar em tirar sua própria vida seria como pensar em rejeitar o amor incondicional de Deus. O grande conforto que a doutrina espírita oferece aos familiares de pessoas que suicidaram é a certeza de que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, mesmo que eles errem e se desviem das leis soberanas.